Zeus foi o deus mais poderoso do panteão grego. Era o deus dos céus, do raio e do trovão, e ganhou fama também por ter sido infiel à sua esposa. Zeus foi a principal divindade da religiosidade da Grécia Antiga, sendo deus dos céus, do raio e do trovão. Era filho de Cronos e Reia, e tornou-se senhor dos homens e dos deuses depois de resgatar seus irmãos do ventre de seu pai e liderar uma guerra contra os titãs. Ficou marcado por ser infiel à sua esposa, Hera. Quem foi Zeus? Zeus era o deus mais importante da religiosidade praticada pelos gregos antigos, sendo aquele que rege os homens e os deuses. Sua importância na religiosidade grega fez com que ele constantemente fosse chamado de pai, sendo considerado o deus dos céus, do trovão, do raio, entre outros. Zeus era o principal deus olímpico, e, como tal, residia no Monte Olimpo, de onde governava os homens e os deuses. Também era conhecido por controlar o clima da terra, podendo alterá-lo quando quisesse, e ainda quem impunha a justiça, embora a execução desse conceito estivesse muito ligada às vontades do próprio Deus. Zeus, assim como diversos deuses gregos, recebeu vários nomes que ressaltam determinada qualidade de quem nomeiam. Assim, ele era chamado, por exemplo, de Zeus Órquio, porque protegia os juramentos e punia quem não os cumpria, e também de Zeus Agoreu, porque era bom para os negócios e quem punia os comerciantes desonestos. Na mitologia, Zeus era tido como um deus rigoroso e que punia severamente aqueles que tentassem enganá-lo ou que cometessem atos que ele considerasse incorretos. Assim, inúmeras passagens na mitologia contam episódios em que Zeus teve que se impor e punir diferentes personagens. Zeus também resolvia conflitos, e foi ele quem mediou o que ocorreu entre Deméter e Hades, um dos episódios mais conhecidos da mitologia grega, o sequestro de Perséfone. Nesse mito, Perséfone, deusa da vegetação e da agricultura, teria sido raptada por Hades quando colhia flores. Zeus então decidiu intervir para determinar a volta de Perséfone para sua mãe, Deméter. Outro traço muito destacado de Zeus nos mitos gregos foi a sua infidelidade marital. Zeus era casado com Hera, deusa das mulheres, do casamento, da família e dos nascimentos. Apesar disso, ele teve diversos casos extraconjugais, o que causava a fúria e os ciúmes de Hera, que o vigiava constantemente e punia aquelas que se envolviam com ele. Um caso simbólico foi o de Leto, deusa que engravidou de filhos de Zeus. Ela esteve grávida de Apolo e Ártemis, mas Hera, como vingança, impediu que ela desse à luz por meses, e, nesse período, Leto sentiu todas as dores do parto. Por fim, ela teve seus filhos em uma ilha, e ainda foi perseguida por Piton, uma serpente gigante enviada por Hera para matá-la. Do casamento de Zeus com Hera, nasceram os seguintes filhos: Ares, Ilítia, Eris, Hebe e Angelos. Algumas versões apontam que Hefesto foi um filho que Hera gerara sozinha, e outras dizem que Zeus seria seu pai. Zeus versus Cronos. Zeus era filho de dois titãs, Cronos e Reia. Cronos rege o universo, e havia recebido uma profecia de que, um dia, um de seus filhos o destronaria, assim como ele havia feito com o seu próprio pai, Urano. Essa profecia fez com que Cronos devorasse todos os filhos que teve com sua esposa. No nascimento de Zeus, Reia enganou o próprio marido entregando uma pedra com roupas de bebê para que Cronos a devorasse. Zeus foi enviado para Creta, onde foi criado por Gaia ou por ninfas que moravam nessa ilha, de acordo com as diferentes versões do mito. Quando adulto, ele retornou para resgatar seus irmãos. Zeus fez seu pai vomitar aqueles que havia devorado, e, assim, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon foram libertados. Apesar de terem sido devorados, eles sobreviveram porque eram imortais. Depois do resgate dos irmãos, Zeus iniciou uma guerra contra os titãs que recebeu o nome de Titanomaquia. Esse conflito se estendeu por 10 anos. Zeus e os deuses saíram vencedores, mas depois tiveram de travar outro conflito. Dessa vez,
Os inimigos eram os gigantes, e essa foi a gigantomaquia. Depois, os deuses olímpicos se estabeleceram como os mais poderosos e influentes, e a divisão dos reinos foi realizada. Zeus ficou com os céus, Poseidon ficou com as águas, e Hades ficou com o submundo. Nenhum deles tomou a terra para si porque ela já pertencia a Gaia, mãe de Cronos. O papel de protagonismo no resgate de seus irmãos e nas duas guerras travadas contra titãs e gigantes fez com que Zeus se tornasse o mais poderoso dos deuses. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e deixe seu like.